pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, né? No vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando um pouquinho com Portugal, né? E a ideia da aula de hoje é a gente trabalhar com matrizes, tá? É, Matrizes, né, se assemelha bastante ao conceito de vetor, né, que a gente utiliza dentro do Portugal, pelo menos quando que diz respeito na estrutura, né, na forma que a gente cria, né, ele lembra bastante, tá? No entanto, a matriz ela trabalha com mais de uma dimensão, tá? Normalmente a gente utiliza duas dimensões para trabalhar com matriz, mas você pode trabalhar com três, quatro dimensões, tá certo? O que permite a gente trabalhar com matrizes, né? Qual que é a ideia de utilizar matrizes? Na verdade, é a gente trabalhar com a organização dos nossos dados, né? E quando você tem aí dados que precisam ser tratados e quantizados em linha, né? Então, o que você acaba criando dentro das matrizes, né? É o que a gente chama de uma estrutura de linha e coluna. Então, você tem uma ordenação ali, né? Quando a gente fala de registro, então ajuda bastante a gente tratar esses dados, tá certo? Eu vou criar aqui um arquivinho novo, né? Vamos criar um arquivo novo. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é setar uma variável, uma variável do tipo matriz, né? Como é que a gente cria uma variável do tipo matriz? Eu vou criar aqui uma variável, ó, vou criar uma variável chamada do tipo cadeia, né? E eu vou chamar ela de alunos, né? Nessa variável alunos, ó, essa matriz alunos que eu vou criar, ela vai ter duas dimensões, né? Então eu vou ter uma estrutura de linha e uma estrutura de coluna nessa planilha. Imagina que na coluna inicial eu tenha lá o registro do nome dos alunos, né? E na coluna 2 eu vou ter as notas dos alunos. Na coluna 2, na coluna 3, na coluna 4, por exemplo, eu tenho as notas, né? Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4 do aluno, tá certo? Então eu precisaria aí de 5 colunas, né? Uma para o nome e depois as notas. E quantos alunos eu gostaria de ter nessa minha tabela, tá certo? Então, esse primeiro valor, né, da matriz, né, para criar a matriz a gente determina aqui os colchetes, né, ó. Dentro do primeiro valor dos colchetes eu informo qual vai ser o índice de linha. Então, se eu falar, por exemplo, que ela vai ter 3, eu conseguiria criar 3 alunos, né? Se eu falar que ela tem 5, eu posso fazer aí 5 alunos, tá? E assim por diante, tá? Então, eu vou criar ela pequena, né? Vou fazer com 3 alunos, tá? E aqui a quantidade de colunas a gente já sabe, né? Então a coluna inicial, a primeira coluna é o nome, depois vem a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota e a quarta nota. Então eu vou ter 5 colunas aqui, tá certo? É... Desculpa. Como que a gente preenche os dados, né, de uma matriz? Tá? Então, numa matriz eu posso dizer que a minha matriz aluno, na posição 00, né, por exemplo, que é a primeira posição, ela vai receber um determinado nome. Então, sei lá, eu tenho aqui o aluno 1, por exemplo, né? Tenho lá na posição 00 o aluno 1. Para a gente entender melhor, deixa eu trazer aqui essa tela, ó. A gente tem uma tela aqui. Deixa eu tirar a biblioteca, né? Olha lá, aqui é a minha exibição de variáveis, meu painel de variáveis. Eu vou trazer aqui a minha matriz aluno, só para vocês entenderem a ideia de coluna, olha lá, ó. Então essa aqui é a minha estrutura da matriz, olha só como que ela ficou. Então ela apareceu 3 linhas, né, e 5 colunas, igual eu estou tratando aqui, ó. E inclusive, né, ela tem os índices, ó, lembrando do vetor, né, também inicia em zero os índices, né, vai de 0 até o total de valores que você setou menos 1, né? Então aqui, se eu estou falando que ela tem 3 linhas, eu estou começando em 0, então no máximo aqui meu índice vai até 2, né? Então 3 menos 1 daria 2, vai de 0 até 2, beleza? A mesma coisa com relação às colunas, ó, tá? O que eu estou dizendo é que na posição 00, que é esse pontinho aqui, ó, vai aparecer o aluno 1, né? Ah, e o aluno 2, né? Ah, o aluno 2 apareceria na posição 0, né? No caso, linha seria linha 1, né? Coluna 0, tá? Eu vou preencher os dados do aluno 1, só para a gente ver como que ele vai ficar, ó. Então aqui na posição 0, que é a mesma linha, ó, na linha aqui na posição 0, e coluna 1, ó, na coluna 1, eu vou dar uma nota para esse aluno. Então lá ele tirou 10, digamos que ele tirou 10, tá? Então, por que eu estou colocando entre aspas o valor numérico, né? Eu estou colocando entre aspas porque eu disse aqui que a minha variável vai ser do tipo cadeia, né? Em cadeia eu preciso de aspas duplas, tá? Aí vou fazer a mesma coisa aqui para os outros valores, né? Então aqui na posição 2, na posição 3, na posição 4 e aí as notas dele, ó. 4, 6 e 7, por exemplo. Eu vou executar o nosso programa, só para vocês verem, nosso programa não vai fazer nada, né? Assim, visualmente não vai fazer nada, mas aqui nessa região da variável a gente vai conseguir ver que ele vai setar os valores para esse primeiro aluno nosso, o aluno 1. Vou executar, ó.
Olha lá, ó, perceberam? Assim que eu executei o programa, ele adicionou os valores na matriz. Então ele criou a variável na memória, né? E assim que ele leu a primeira linha aqui do meu código, do meu algoritmo, ele inseriu os dados lá para o primeiro aluno. As notas correspondentes de cada coluna desse aluno, tá? E eu poderia depois manipular esses dados. Então essa é uma forma de digitar dados. Para o próximo aluno, né? O aluno 2, por exemplo, a gente ficaria alguma coisa assim, ó. Então, na posição agora da linha 1, né, ó, todas as posições da linha 1, eu estou atribuindo os valores correspondentes aqui. Por exemplo, eu teria o aluno 2, vou mudar os valores só para ficar diferente, né? Aqui, ó, 2, vou executar para vocês verem de novo, ó. Ah lá, aluno 1 na posição da linha 0, né? O aluno 2 está na posição da linha 1. E aqui os dados correspondentes das notas, né? Bacana, né? Essa é uma forma da gente trabalhar, isso facilita bastante, fica bem organizado o programa, né? A gente consegue ver os dados tranquilamente, tá certo? Uma outra forma de atribuir valores, né, para as matrizes, seria a gente, assim que você cria a variável, você setar os valores. Então eu seto na criação, né? Eu já crio a minha matriz com os meus valores. Como que eu faço isso? Análogo ao vetor, a gente descreve cada conjunto nosso entre chaves. Então, aqui o primeiro conjunto nosso, né, ele é composto de aluno 1, né? Olha lá, o aluno 1, certo? Vírgula, a nota do aluno 1, 10, né, a primeira nota, a segunda nota do aluno 1, a terceira nota, né, do aluno 1 e a quarta nota do aluno 1, certo? Então, esses são os dados do primeiro aluno. Só que o que acontece? Eu tenho, né, nessa minha matriz, mais 3 alunos para digitar. Como eu tenho mais um outro grupo, eu vou precisar preencher um outro grupo igual esse. Só que para eu separar os grupos, eu teria que ter começado com chaves e finalizado com uma chaves lá no final. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, né, que esse conjunto aqui de dentro pertence a primeira linha aqui minha, né, a linha 0 minha, certo? Eu vou colocar uma vírgula aqui, ó. O Portugal aceita um Enter, né? Então eu vou dar um Enter aqui na linha de baixo, só para vocês verem como é que ficaria a estrutura, tá? Ó. Então ficaria um negócio mais ou menos assim, ó. Poderia fazer tudo numa linha, tá? Eu só vou separar para ficar mais bonitinho. Embaixo aqui eu vou colocar o aluno 2 e aqui o aluno 3, ó, certo? Vou tirar essa vírgula do final, né? E tá montado os meus conjuntos, ó. Esse é o aluno 2, o aluno 3. As notas aqui, né, dos alunos, vou só colocar, mudar um pouquinho os valores aqui, né? 0 para esse, 6 aqui, aqui 1, aqui 7, né? Aqui um 5 e aqui um 4. Pronto. Né? Então, eu criei aqui cada conjunto, né? Separei eles com vírgula, certo? O último conjunto eu não coloco a vírgula, porque é finalização, né? Eu só dei um Enter para ficar separado para facilitar a nossa visualização, porque senão ia ficar muito grande aqui, não ia dar para a gente ver direito os valores, tá? Mas você pode escrever tudo em uma linha ou pode separar igual eu fiz aqui, que o Portugal entende sem problema. Vou executar o programa para a gente ver se ele preenche a tabela. Olha lá, preencheu a tabela perfeitamente com os dados correspondentes de cada elemento, tá? E como é que eu trago, né, essa exibição para o console log aqui, né, para o nosso console? Como é que eu trago aqui para eu ver os dados? A gente utiliza o escreva, né, como a gente já está acostumado a trabalhar. Vou falar aqui, por exemplo, o nome do aluno, né, deixa eu falar de nome, 2 pontos, e aí eu quero que apareça o nome do primeiro aluno meu. O primeiro aluno, né, é o aluno, abre colchetes, ó, né? O primeiro conjunto, o primeiro aluno, o aluno 1 aqui, ó. O aluno 1 é o 0, 0, né? Coluna, linha 0, coluna 0, certo? Vou executar só para vocês verem. Lá, trouxe o nome aqui do aluno 1 do console log, ó, tá? Quero ver os 3 alunos. Aí você poderia vir aqui, ó, vou colocar 3 linhas só para a gente visualizar. Um barra N para ele dar quebra e ficar bonitinho, a gente conseguir ver, né? E o próximo aluno aparece aonde? Na linha 1, né? Coluna 0. E o último aluno na linha 2, coluna 0. Né? Vou executar, aí trouxe os dados aqui, né? Informados os dados dos meus alunos. Ó. O nome dos meus alunos bonitinho. Como aqui eu tenho uma recorrência, ó, vocês já devem estar se perguntando, pô, Carlos, será que a gente não consegue melhorar esse código? A gente consegue. Ó. O que a gente pode fazer aqui? Usar o nosso laço, né? Então, eu vou percorrer a minha matriz com base no laço. Ó.
Vou usar o para, né, meu laço do tipo para. Vou criar a variável de controle minha aqui, né, meu índice i. Enquanto o i for menor que 3 linhas, né, enquanto ele for menor que 3 linhas, ele vai executar esse laço para mim, ó. I mais, abro chaves aqui, fecho chaves no final, certo? O para, o escrevo eu vou deixar dentro aqui, né? E quem que vai variar nesse caso? Conforme a gente digitou os códigos, quem que estava variando? Era a linha. Então basta substituir o 0 pelo i aqui, ó. Com isso eu vou percorrer a minha matriz e vou ver todos os dados da coluna, da linha, né, das linhas correspondentes da coluna 0. Vou executar. Olha lá, trouxe aqui todos os dados dos alunos bonitinhos. Ó, o nome dos alunos, né, certinho aqui para parecer legal. Eu vou só dar uma tabulação aqui, um T de tabulação, e vou escrever aqui o nome em cima, né, para ficar como se fosse uma tabelinha mesmo, sabe? Ó, nome. Vou dar uma tabulação aqui também para ficar na mesma posição. Eu vou executar. Opa, faltou eu dar quebra, né? Aqui um barra N. Acho que assim ele quebra, vamos ver. Não quebrou. Aqui, aí eu vou ter que chamar de novo. Barra N. Eu dou uma tabulação, dou a quebra e dou a tabulação. Na quebra, tabulação, certo? E aqui eu... Aqui tá certo, né? Vamos ver. É, isso mesmo. Aqui agora ficou certinho do jeito que eu queria. Ó. Nome e aí embaixo, né, cada aluno aqui correspondente. Aí vocês devem estar se perguntando, ah, legal, Carlos, do mesmo jeito que você fez, será que eu não consigo colocar as notas também? Nota 1, nota 2, nota 3 de cada aluno? Né? Então vamos tentar aqui, ó. Para a gente poder fazer essa próxima iteração ali, para trazer esse próximo dado, né, do aluno que a gente vai precisar, a gente vai ter que trabalhar com uma segunda iteração. Né? Qual que é essa segunda iteração? Eu vou ter que rodar aqui, ó, né, as colunas agora, né, ó, vou ter que rodar as colunas. Então, por enquanto, eu rodei só as linhas, né, mas eu preciso rodar as colunas também. O que eu quero dizer é que esse valor 0 aqui, ó, ele vai ser alterado, né? Então eu tenho que percorrer toda a minha coluna, certo? Vamos pensar aqui como é que a gente faria isso. Eu preciso de um outro para, né? Ó, então, inteiro. Vou chamar minha condição de controle de J agora, né? Porque como eu já tenho a condição I aqui, eu não posso dar o mesmo nome. Essa condição J são as colunas, ó. Então ela vai de 0 até 4, né? Então ela tem que ser menor que quanto? Menor que 5, né? 5 colunas. J++, abro chaves, fecho chaves, pro para aqui, né? E o meu escreva vai entrar aqui dentro, ó. Né? Deixa eu abrir, colocar aqui certinho para ficar legal. Escreva, né? E vou escrever os meus valores aqui. Vou dar aquele barra T lá que a gente comentou, né? E aqui eu vou percorrer a minha matriz, ó. Aluno, né? Aluno. Quem que eu vou trazer agora aqui de índice para eu exibir? Então eu vou trazer primeiro a linha, né? Então aqui a linha vale 0, ele vai trazer 0 aqui para dentro desse outro para que eu tenho. O I eu consigo trazer para cá. E a minha coluna vai ser a J. Aqui ele vai fazer 5 iterações, né, e mostrar os dados do primeiro aluno. Quando ele sair desse para, né, o I vai atribuir um novo valor para o I, né, o I vai passar a valer 1. Com isso o I, quando ele cai dentro desse para de novo, ele vale 1, aí ele pega a primeira linha, né, e roda de novo todas as colunas certinho. Né, e aí a gente consegue exibir todos os dados. Vamos ver se vai ficar bonitinho, né, mas a gente vai ter que fazer ajuste. Vamos rodar. Olha lá, ó, até que apareceu todo mundo aqui, ó, né? Não ficou bem do jeito que eu queria. Ó. Então o que eu quero? Que ele dê uma quebra de linha aqui, ó, né, nesse primeiro aluno, e o segundo aluno também vai dar a quebra novamente, só que a quebra de linha. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, para facilitar a vida nossa, tá? Eu vou dar uma quebra aqui no nome, então aqui ele vai automaticamente já vai jogar essa linha para baixo, né? E depois que ele terminar de ler um aluno, os dados, né, desse mesmo aluno, eu vou dar a quebra de novo. Então eu vou vir aqui, ó, e usar um escreva, né, e aplicar a quebra de linha aqui, ó. Então finalizou, dei a quebra, aí o I do próximo aluno. Leu os dados, finalizou, dá a quebra pro próximo aluno. Acho que agora vai ficar melhor. Executei, lá, certinho. Agora ficou bacana. Então veio aqui o nome dos alunos, né, os dados aqui da primeira nota, da segunda nota, da terceira nota e a quarta nota do aluno, tá? Só para ficar mais bonitinho, vou colocar o nome aqui, né, nota 1, nota 2, nota 3, né, lá no rótulo lá em cima do escreva. Ó. Então vou dar antes da quebra de linha, né, barra T, vou colocar aqui, ó, nota 1, barra T, nota 2, barra T,
nota 3, né? Barra T, nota 4, né? Olha lá. Assim a gente vai conseguir ver os dados bonitinho. Aí, agora ficou certinho, agora ficou legal, tudo tabulado, tudo bonitinho, né? Ficou bacana aqui a nossa digitação dos dados. Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu a criar uma variável, né, do tipo matriz, a gente atribuiu valores para essas posições, né, da variável, e a gente aprendeu também a escrever os dados, né, ler uma variável, uma posição de uma variável, trazer esses dados à tona, né, aqui na tela, a gente consultou eles, né, e agora a gente percorreu toda a matriz, né, rodou ela inteira aqui e viu todos os dados que ela possui, tá? Então sempre que precisar percorrer uma matriz, você informa aqui o para, né? No caso aqui eu percorri 2 dimensões, mas se tivesse 3, aí eu viria um terceiro para aqui dentro, né? Desse para anterior, para percorrer essa terceira dimensão. Mas vocês viram que com 2 dimensões a gente já fica bem, assim, já dá para trabalhar bem, né? Já dá para a gente fazer muita coisa com matriz. Beleza, pessoal? Então a ideia de matriz é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.